Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui neste sábado para mais uma live, 9 horas da noite. Hoje nós vamos falar sobre como a espiritualidade pode influenciar a nossa saúde. E nós teremos aí a participação dos nossos amigos, Roseli, Aparecida e o Eduardo Nunes. E esse tema de hoje vai ser bem interessante, tem bastante coisa para falar. A gente vai tentar, de alguma forma, dar uma pincelada em vários pontos aqui desse assunto, porque ele é bastante vasto, né? Vamos chamando os nossos amigos, Roseli e o Eduardo, que já estão aqui com a gente. Está grudado em você. Olá! Boa noite, amigos, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Com muita alegria da gente estar aqui em mais esse encontro para falar de um tema tão importante para o nosso dia a dia, né? Boa noite, pessoal. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que a gente aproveite bastante desse nosso estudo de hoje, né? Sempre bom para todo mundo. Sim. Exatamente. E eu queria começar esse nosso estudo dessa noite fazendo uma prece inicial. Edu, você dá a graça aí da prece para a gente? Claro, com muito prazer. Então vamos de onde nós estivermos agora, elevando o nosso pensamento a Deus, nos conectando com os bons espíritos, os nossos mentores espirituais queridos, para que eles possam nos iluminar, nos envolver neste instante, para que todas as questões, todas as situações que forem expostas hoje do nosso estudo, sejam esclarecidas à luz dessa doutrina bendita do nosso querido Evangelho. Que possamos, Senhor, ser bastante felizes na noite de hoje, sair com boas elucidações e esclarecimentos para mudar as atitudes da nossa vida. Nos acompanhem, fiquem conosco, por hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. E vamos começar, então, trazendo aqui um pouquinho a respeito do conceito do que é espiritualidade, até para a gente, né, desmistificar o que é espiritismo e espiritualidade. Espiritualidade vem de um conceito muito maior aqui, que pode ser definido como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, esse conhecimento que nós temos da matéria, né? A procura de um sentido ou conexão com algo maior do que si mesmo, ou seja, aquela conexão com Deus, né, aquela conexão com a espiritualidade maior, né, e não está ligado aqui à questão da religião. Então, que quando a gente fala de espiritualidade, isso transcende as crenças, os valores que estão ligados aí à religião. E interessante desse tema, quando eu propus aqui falar sobre esse tema, está muito associada a uma reportagem que eu li, né, a respeito dos estudos que estão acontecendo agora na medicina e também na área da psicologia, onde alguns médicos já estão observando e já estão comprovando que através do conhecimento dessa espiritualidade, muitas doenças estão sendo atenuadas, né? Então, eles já conseguem comprovar que existe uma variável que é essa influência da espiritualidade e que ela influi positivamente na saúde das pessoas. Então, de alguma forma, tanto na saúde física quanto na saúde mental, ter uma espiritualidade, ou seja, ter essa conexão com algo que não seja só a matéria, aumenta a nossa imunidade, reduz a mortalidade, melhora a saúde mental e também reduz a propensão a doenças cardiovasculares. E aí, entrando mais a fundo sobre esse tema, eu comecei a pesquisar algumas pesquisas científicas aqui, né, dos médicos que falam a respeito disso, e descobri que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já utiliza esse conceito de espiritualidade no âmbito da saúde. Então, eles já colocam isso, já estão sendo discutido esse conceito na área da saúde. E tem um pesquisador, que é o Álvaro Avezum, que é diretor de promoção e pesquisa da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, que na sua literatura científica, ele mostra que existem escalas aqui de um questionário que ele faz, né? E que, preenchendo esse questionário, muitas vezes ele consegue associar, né, a gratidão. Quando as pessoas têm gratidão e praticam o perdão, elas têm propensão a ter menos doenças cardiovasculares. Quem tem raiva, ira, dificuldade de perdoar e falta de gratidão,
provoca algumas relações inflamatórias e coagulações no sangue. Ou seja, a coagulação do sangue, ela está ligada também a questões de infarto, AVC ou arritmia. Olha que interessante, né? Então, a medicina já vem demonstrando isso, que a espiritualidade realmente tem grande influência nessas questões de doenças. E aí, Edu e Roseli, como que o espiritismo pode explicar tudo isso que a gente trouxe? Olha que legal, né, Monique? A gente tem agora a iniciativa no campo da medicina, buscando explicações para questões espirituais, e isso vem muito ao encontro da descoberta de que a observação, né, a simples observação de que aquelas pessoas que têm uma atitude dentro do padrão que é proposto por Jesus de Nazaré, que é o perdão, a gratidão, o evangelho vivenciado, essas pessoas têm tendências à recuperação melhor das doenças, têm menos acometimentos de enfermidade, e até as enfermidades que vêm também são amenizadas por causa deste comportamento, do comportamento repleto de virtudes, né, onde nós vemos aqui na doutrina espírita um empenho maior de explicar, sim, as coisas do mundo espiritual, mas principalmente de trazer para nós a importância da mudança no nosso comportamento. Nós temos um comportamento agora voltado para a moral de Jesus de Nazaré, e nós começamos a perceber o quanto que as lições deles eram importantes, ou seja, nós descobrimos agora, né, que nós somos um ser que não é apenas matéria, não é apenas corpo físico, como se pensava nos momentos, na era da ciência, né, da medicina, que somente estudava o corpo físico, falava assim, isso aqui é um coração, isso aqui é um fígado. Então, estamos começando a descobrir no campo da medicina que não é apenas o corpo físico, aquilo que o espiritismo, aquilo que as religiões, de certa forma, já compreendem que nós somos além dessa matéria. E esse além da matéria, esse espírito, essa alma, ou seja lá como as religiões e as doutrinas têm chamado ao longo dos anos, esse além da matéria, esse algo a mais, é que comanda e que provoca situações no corpo físico, tanto para que possa se atrair ou facilitar a entrada de doenças no corpo, de enfermidades, quanto também para que possa ser extirpado do corpo essas doenças e que esse próprio corpo reaja no combate de qualquer infecção, de qualquer enfermidade. Ou seja, esse algo a mais que está além da matéria comanda, controla, coordena um ataque sistematizado para qualquer tipo de corpo invasor que possa prejudicar o andamento desse corpo físico. Ainda hoje estava pensando a respeito das provas que vivenciamos na vida. Se a doença é uma prova, então ela é uma prova para ser vencida. Nós precisamos buscar vencer essa prova. Nós precisamos de todas as ferramentas, todo o conhecimento disponível no universo, nas religiões e na ciência para combater as doenças que nós somos acometidos. E ao longo de hoje, do nosso estudo de hoje, eu acredito que nós vamos envolver vários aspectos em que isso vai se mostrar muito relevante e nós vamos começar a ter atenção com pequenas atitudes da nossa vida para que a gente mude, né, essa situação e vire o jogo com relação à conscientização da nossa saúde, né, do que seja a verdadeira saúde. Só para a gente iniciar aqui, eu vou falar, né, se me permite uma leitura, que está lá no capítulo das preces, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e vai ser a base de toda a nossa conversa de hoje, né? Lá no item 77 do prefácio, no item 5, prece pelos doentes e pelos obsediados, está escrito o seguinte lá: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos.
Ou seja, já está deixando claro que, nesse momento atual, existem muitas doenças, mas nos mundos das quais nós vamos galgando e vamos evoluindo, essas doenças já não serão mais presentes, não serão mais necessárias, porque são provas aqui. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários, ou seja, as nossas paixões, os nossos ímpetos de raivas, os nossos desejos sem controle, a nossa obsessão por determinadas coisas, pela nossa vontade, pelo nosso egoísmo, que tem que ser feito do nosso jeito, a nossa ira, a nossa cólera, a nossa raiva, tudo isso semeia em nós germens malsãos, que futuramente vão dar abertura para os processos infecciosos, ou seja, vão deixar um canal aberto para que a gente sofra uma doença, por causa do nosso comportamento. Olha só, Monique. Interessante, né? Porque o Dr. Paulo César Frutuoso, gente, eu tô com o livro aqui, Medicina, é a face oculta da medicina, né? Que ele tem um livro também que fala sobre a medicina do futuro. Ele fala que nós utilizamos 2% das proteínas do nosso DNA, né? E conforme os estudos que ele vai trazendo nesse livro, né, estudos científicos de pessoas fora do Brasil que já estão estudando essa questão da espiritualidade, né, e a influência disso também na medicina, é bem interessante, que ele mostra que, de alguma forma, esse nosso conhecimento do fluido cósmico universal, do nosso perispírito, né, ele influi diretamente na matéria, e que já existem médiuns no mundo todo trabalhando a mediunidade, né, e esse conhecimento do magnetismo, inclusive, que de alguma forma ele fala assim, que de alguma forma isso consegue influenciar tanto nas moléculas, como também, não só nas moléculas, mas também no nosso DNA, e que a gente só acessa 2% desse DNA. E aí ele comenta assim, imagine quando nós estivermos moralmente mais desenvolvidos e conseguirmos acessar essas moléculas do nosso DNA acima desses 2%. Então, nós vamos ter uma capacidade de conhecimento de determinadas doenças, de determinadas formas de cura através desses médiuns, porque eles conseguem, de alguma forma, influenciar essa matéria e, através do magnetismo, buscar a cura, né? E quando a gente tiver essa potência dessa nossa moralidade para fazer determinadas curas através do magnetismo, isso vai ser utilizado na medicina como se fosse um instrumento, né, da medicina que é utilizado hoje. Que é bem interessante, né? A gente tem todo esse potencial, mas realmente a gente não desenvolve, né? Se a gente partir do princípio que nos ensina a doutrina espírita, quem sente, quem tem os desejos, quem tem as vontades é o espírito, né? Então, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. O que o espírito sente e deseja, ele transmite para o perispírito, que é aquele aparelho que molda o corpo físico, como? Pelos desejos do espírito. Então, o nosso corpo físico, ele está sendo moldado constantemente por aquilo que o espírito transmite, né? Então, se a gente entender que a medicina, ela está hoje já nesse caminho de tratar o homem de uma forma integral, né? Nós não vamos buscar a medicação, o tratamento das várias doenças apenas para tratar o seu sintoma. Nós vamos buscar a causa disso. A causa disso, da grande maioria das doenças, está no espírito, né? Muitas das suas existências, trazendo isso já para a sua existência atual, como uma bagagem, né, de experiências, e também aquilo que o espírito vivencia no seu dia a dia, na sua própria reencarnação. Então, a gente tem que começar a tratar realmente a medicina, tem que começar a ter essa visão mais abrangente e buscar as emoções. O médico hoje, ele tem que ser um terapeuta. Gente, eu amo quando a gente vai num médico. Eu tive a oportunidade já de ter dois médicos de duas especialidades, ginecologia e dermatologia,
que eles demoravam para atender, mas eu esperava o tempo que fosse necessário, porque eles não eram aqueles médicos que falavam o que você sente, isso, deve ser isso, então vou te dar uma medicação X. Não, eles iam buscar na nossa emoção, eles iam buscar no nosso dia a dia. Então, são médicos que têm um diferencial, que já têm essa competência de tratar as nossas questões espirituais, né? A medicina tem que mudar nesse sentido. O próprio médico, ele tem que ir se atualizando nesse sentido de tratar o espírito, porque não adianta nada, né, também eu tratar o corpo, fazer exercício, ter uma alimentação adequada, nossa, super bacana, muita proteína, né, muita fruta, fazer exercício físico, ter uma vida, se eu não tenho dentro de mim essa questão de eu me cuidar, essa questão de ter a minha felicidade, de desenvolver os meus potenciais, né, gente? Porque a felicidade e a saúde vem de dentro da gente, não vem de fora para dentro. E pensando... Interessante esse ponto que você trouxe, Roseli, que é só rapidinho, Edu. Muitas pessoas acabam guardando, né, esse sentimento, quando o doutor traz aqui nesse estudo falando a respeito do perdão, né, da gente perdoar, da gente ter gratidão com o outro, muitas pessoas guardam isso, não colocam isso para fora, e aí automaticamente o corpo, né, é flagelado, né, de alguma forma trazem doenças, e a gente conhece isso, a gente sabe disso, né, não precisa ter um médico aqui trazendo isso, a gente sabe que existem doenças aí psicossomáticas que são causadas muitas vezes por esses distúrbios, né, da mente, do pensamento, então a gente tem que realmente cuidar disso, né. Então, porque tem aquelas pessoas, né, que elas procuram não discutir, né, são mais passivas nas relações, sejam profissionais ou relações familiares, só que, a meu ver, tem um ponto importante, né, como você falou agora, o que é que essa pessoa que não discute, que essa pessoa que não dá a sua opinião, não procura se posicionar, se colocar, o que é que ela faz com isso, esse sapo que ela engole? Porque engolir sapo, eu acho muito, uma virtude, para mim é uma virtude, porque eu tô aprendendo a engolir sapo, né, gente? Eu tô falando de mim aqui, né? Mas o que essa pessoa faz com esse sapo que ela engole? Porque se ela engole esse sapo e ele fica lá dentro dela ali, virando mágoa, virando raiva, virando vingança, não vai adiantar nada. Então, olha como a gente tem que... É uma coisa muito grandiosa essa questão. O que a gente faz com esse sapo que a gente engole? Nós vamos tratar ele como uma coisa que entrou por aqui, saiu, a gente não ligou, não nos afetou, ou a gente vai deixar ele ali dentro da gente se transformando em energia ruim, que vai trazer para o nosso corpo fluidos tóxicos, deletérios, que a gente, sem perceber, a gente está levando coisa ruim para dentro da gente. Então, até isso, né, que o que a gente, entre aspas, entende como uma virtude, o que é que você faz com essa informação que você recebe, né? Se é passivo, bacana, maravilhoso, adoro, mas o que você faz com isso? Então, se a gente guarda esse tipo de informação que a gente não tratou bem dentro da gente, isso vai explodir numa forma de uma doença, numa forma de uma erupção cutânea, de uma alergia, né? Então, todos esses cuidados são importantes, né? Exatamente. Fala aí, Edu. Eu ia fazer uma lembrança especial a respeito do histórico da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela é oriunda, né? Ou seja, Kardec declara que a doutrina espírita é ciência irmã do magnetismo, né? Kardec estudava o magnetismo na época em que ele começa a se envolver com os assuntos, com a pesquisa do mundo espiritual. E o magnetismo não é esse magnetismo somente dos ímãs, dos materiais e tal. Ele estava estudando o magnetismo humano, que foi desenvolvido pelo médico Franz Anton Mesmer, no século XVIII, mais precisamente em 1777, quando ele começa a divulgar a sua pesquisa sobre essa questão do magnetismo, que é a mente influenciando num fluido que permeia todos nós, e que pode ser transmitido de corpo a corpo pela força da vontade de um e pela predisponibilidade do outro. Então,
Então, olha aqui de onde vem, né, os conceitos do passe que nós temos nas casas espíritas, dos tratamentos espirituais, das cirurgias espirituais, como é que se processa isso, de onde vem isso? Então, já se falava nisso dentro da medicina mesmo. Acontece que Mesmer, ele foi muito combatido pela academia, mas ele era médico, ele desenvolveu essa teoria, ele teve vários estudos de comprovações, tem isso documentado, tá, de curas em virtude de procedimentos por meio do magnetismo, do pensamento e da vontade do magnetizador. Não existia espiritismo ainda naquela época, e Kardec, quando começa os estudos espíritas do século XIX, ele usa como referência, né, falando lá, olha só que legal, o Mesmer já falava disso lá, de um fluido que permeava todos nós e tal, né, e ele estudava o magnetismo, né, e aí nós trouxemos isso como herança para o espiritismo, porque tem tudo a ver, um assunto correlato, e já para a gente usar na nossa vida mesmo, na nossa vida prática. Eu achei interessante, vou trazer um comentário aqui do Kleber, né? Assistimos em casa, real, Poder na Mente, no Netflix, que fala sobre o poder da cura através dos nossos pensamentos. Bem interessante no contexto desse assunto, que é hoje, né, o foco na cura, né? É interessante ele trazer essa questão do pensamento. A gente está estudando aqui dentro desse assunto, dessa temática, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? André Luiz traz em uma série de momentos falando a respeito dessa questão da influência do pensamento no corpo físico. E eu queria também, se vocês me permitem, trazer um trechinho desse livro, que é bem interessante, que ele fala exatamente disso, né? Então ele questiona em determinado momento um espírito benfeitor, e ele pergunta o seguinte, né, qual é essa relação do comportamento moral com a lesão do corpo astral e a doença física, né, questionando a respeito das invasões microbianas, se está ligada a questões espirituais, né, e aí o mentor espiritual, né, o benfeitor espiritual que está ali com ele responde, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do nosso organismo pela rendição ou desequilíbrio, estabelece perturbações de prejuízo dos outros, né, plasmando nos nossos tecidos físicos. Então, olha a influência do pensamento, né, nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constitui o veículo de expressão, determinados campos de ruptura da harmonia celular. Ou seja, o nosso pensamento interferindo diretamente nas nossas células, no nosso tecido das células, e que aí muitas vezes geram determinadas doenças, né? E aí ele coloca aqui, né, complementa. Pelo desajuste, se torna passível de invasão microbiana, desarticulando o trabalho sinergético das células regeneradoras, nesse ou naquele tecido. Aí se irrompem quais as células do câncer, como parecido com as células do câncer, causando tumorações invasoras, metástases originárias da mente, ou seja, eu posso, através da minha mente, transformar isso em doenças devastadoras que interferem de alguma forma em todo o meu metabolismo celular, gerando aí essas metástases, que podem ser as doenças. Então, muitas vezes a gente atrai, através do pensamento, né, se a gente ficar realmente concentrado, de alguma forma, nesse pensamento ruim, nesse pensamento de não ter o perdão, né, de não aceitar determinadas coisas, de não se auto-perdoar, né, Roseli, que é muito do que você trouxe, a gente consegue, de alguma forma, materializar, através do pensamento, no nosso organismo, algumas doenças. Então, olha a importância, né, desse pensamento modificado, né? No livro Obras Póstumas, lá do Kardec, tem aquela questão da fotografia do pensamento, e eles explicam muito pra gente, olha, gente, realmente o poder que o pensamento tem, né? E isso, o Kleber trouxe aí, né, essa série da Netflix, mas o Espiritismo e a própria filosofia, antes disso, já fala muito, desde a antiguidade, o poder que tem o pensamento de influenciar e modificar as nossas vidas, né? E eles explicam nesse Obras Póstumas que basta você
ter um átimo de pensamento, que isso já é fotografado, isso já faz parte ali do seu, já fica ali embutido no seu perispírito, e todo esse campo energético, porque o perispírito é um campo de energia, né? Energia viva, né? Que vai se modificando. Então, toda essa energia que vai ali circulando no perispírito, por um átimo de um pensamento, de uma raivinha que a gente sente se a gente tomou uma fechada no trânsito, de uma briguinha, com o marido, né, que a gente fica ali, às vezes, remoendo aquela mágoa. Imagina, gente, um sentimento de uma mágoa muito grande, que a gente carrega aqui, igual falou, acho que foi o Igor, né, 15, 20 anos engolindo sapo, e acho que é o Igor, né, se eu não me engano. Foi, vou colocar ele aqui também, esse pensamento. Meu anjo, não precisa nem ser 15, 20 anos, né, dependendo da pessoa e de como ela lida com essas emoções, pouco tempo isso já se transforma numa doença. Então, olha, um pensamentozinho simples já é fotografado e já começa a tramitar no nosso perispírito, que vai refletir no corpo físico, né? Olha, se a gente pensar, por exemplo, raiva, tudo isso detona, né, o nosso fígado, a bilis, né, produz menos, produz mais, tem a bilis negra, a bilis amarela, a bilis verde, né? Então, olha só como que é. Eu não me aprofundei muito nisso, mas nos estudos que a gente pesquisou e dos nossos estudos em espiritismo, a gente vai descobrindo todas essas coisas, né? O medo afeta os nossos rins, né? Então, o que acontece? Você tem aquele medo, você sente toda hora vontade de fazer xixi, gente. A gente tem que começar a observar. Às vezes, olha que interessante, a gente pode fazer um reverso dessa análise. O que eu sinto? Eu sinto vontade de fazer xixi toda hora? Gente, o que é? Vê se eu tenho medo, vê se eu tenho uma sensação constante, se eu desenvolvi uma ansiedade, né? Eu tenho um problema no fígado, vai ver o que eu não estou digerindo direito. A gente, às vezes é mais fácil, porque como as questões espirituais a gente não vê, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender, de crer, de acreditar, né? Então vamos fazer o contrário, vamos pegar uma coisa concreta, né? Se eu estou com problema de rim, se eu estou com problema de filtragem no meu sangue, eu tenho isso, claro, é uma coisa recorrente, não uma vez ou outra, né? Eu tenho recorrente infecções de urina, né? De onde é que vem isso? Vem de alguma coisa de medo, que às vezes inconscientemente a gente traz da nossa vida passada, de vivências anteriores, né? Então dá pra gente buscar essa autocura fazendo esse papel reverso também. Olha que bacana. Nossa, gente, a gente tá sendo muito amparado, viu? Porque tá vendo umas ideias aqui que a espiritualidade tá trazendo interessantes, viu? E eu acho interessante isso que você falou, né? E tem um livro que fala a respeito disso, que chama O Corpo Fala, né? E ele consegue ligar exatamente, né? Cada um desses pensamentos, desses sentimentos a uma determinada doença, né? Eu mesma, vou trazer aqui uma experiência própria, né? Em relação a essa questão do rim, né? Eu tive um momento de separação na minha vida, né? E aí eu guardei muita mágoa, muito medo, né? A respeito dessa questão do como seria ali o futuro. E eu tive, né, nesse período, como eu não coloquei para fora, eu tive problema no rim, eu tive uma nefrite, fiquei quase 15 dias internada, né? Então é aquele momento de você parar e pensar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô com esse medo, né, com essa angústia? E muitas vezes a gente precisa buscar ajuda, né, buscar auxílio de um psicólogo, de uma terapia, para você colocar todo esse sentimento para fora. Porque você guarda, né, você fala, eu não vou ficar falando, porque quanto mais eu falo, né, pior eu fico. Não, você tem que justamente colocar para fora, porque é isso, né? O nosso corpo fala, né? Fala mesmo. Nossa, e fala muito, viu? A gente tem que olhar para ele, prestar atenção realmente e perceber. E é gozado, né? Como eu atendo lá no plantão de orientação do André Luiz, né? Às vezes a gente recebe muitas pessoas que elas vêm e elas falam assim pra gente, né, no bate-papo, claro, ela fala assim, meu pai, ele me abandonou, meu pai me rejeitou, mas eu já resolvi esse problema, eu não tenho mágoa com ele, eu já resolvi, não, eu não tenho mágoa nenhuma, eu tô caminhando numa boa, aí você vai, né, você vai conversando daqui, você vai
perguntando dali, a espiritualidade te amparando, e você descobre que essa pessoa, na verdade, ela não resolveu, gente, esse problema da mágoa, ainda está dentro dela, sabe? Então, às vezes, a gente acha que resolveu, ou a gente não quer admitir algum problema, a gente, né, a gente que é espírita, às vezes tem vergonha de falar, eu sinto mágoa, eu sinto raiva, não, eu sou espírita, eu não posso, não, somos todos humanos, eu sinto um monte de coisa, sabe? Só que é isso, se a gente não admite pra gente mesma, a gente não vai conseguir essa cura, gente. Então, a gente tem que abrir o nosso coração, às vezes, conversar com a gente mesmo, lá olhando no espelho e falar, eu resolvi mesmo esse problema de mágoa, né? Será que ainda não guarda alguma coisa lá dentro de mim? Quando eu penso no meu pai, na pessoa que me prejudicou, na situação que me causou essa mágoa, o que eu sinto? Se eu sinto qualquer friozinho na barriga, se eu sinto uma pontada no fígado, pode ter certeza que não resolveu. Exatamente. Olha que interessante, o Xavier apareceu. Beijo, Xavier. Obrigada por estar aqui, querida. Ele mandou assim, ó, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, faz esse estudo com muita profundidade, já consegue comprovar essa força do pensamento na matéria. E quanto às outras faculdades, é que muitas vezes a gente não tem esse acesso, né, ou esse conhecimento, mas se a gente começar a pesquisar, gente, pelo menos na minha pesquisa aqui curtinha que a gente fez para trazer alguns itens aqui na nossa live, tem um doutor também, que é o doutor Frederico Leão, que é coordenador do programa Saúde, Espiritualidade e Religiosidade aqui do ProSer, que é do Instituto de Psiquiatria aqui da USP de São Paulo, né? Então, ele afirma que os pacientes, quando o médico conversa sobre essas crenças, dá essas orientações aqui de alguma forma espirituais para o paciente junto com o tratamento médico, isso ajuda muito nesses momentos de sofrimento, que isso auxilia muito na condução, né, desse tratamento. Olha que interessante. Então, os médicos já tendo essa consciência, né, da espiritualidade. Nós estamos falando aqui de fé, que é algo que você não consegue incutir, né, colocar dentro da pessoa para que ela tenha fé. Por mais que você tenha todos os argumentos lógicos, que a fé melhora, tudo que nós estamos falando aqui, a gente não consegue colocar isso dentro das pessoas, mas o trabalho aqui que a gente pode fazer é resgatar na própria pessoa a fé dela. O que ela tem de experiência no campo da fé, com alguma religião, com alguma seita, com algum santo, com algum parente do passado, uma avó que era uma curandeira, uma pessoa que fazia preces, que benzia, né, as pessoas da família antigamente tinham isso, e muitas famílias têm essa figura como sendo aquela pessoa de referência para que a gente se cure, para que a gente se harmonize, seja ela qual for, eu resgatar, eu ter a ciência de que, assim, não existe a religião certa, existe a religião da pessoa, aquilo que a pessoa começa a despertar a fé. A gente, ao longo do tempo, né, quando a gente perde o contato, às vezes, com a nossa religiosidade, a gente vai vivendo muitas coisas do mundo material, com isso também a gente se distancia da fé, a gente se distancia do conhecimento do divino, dessa força potencial que nós temos por acreditar, porque sabemos que somos seres divinos e que merecemos o melhor e que temos que buscar o melhor, a cura, a saúde, o equilíbrio mental, o equilíbrio físico. A gente vai se distanciando disso e depois a gente precisa... Todo mundo tem, naturalmente, instintivamente, e o médico, nesse sentido, ele precisa ter esse papel de saber buscar na pessoa onde é que vai ser o resgate da fé dela. E aí, na hora que ele tocar no ponto, ele desperta um gatilho que a pessoa começa por si só a retomar esse caminho de confiança e de fé. Até mesmo porque é a melhor saída para ela, do que qualquer medicamento que nós possamos pensar, né? Exatamente. Olha que interessante o comentário aqui do Aloísio. Beijo, Aloísio. Ele colocou aqui, ó, boa noite, amigos. Muito oportunas colocações abordadas nessa live. Realmente o corpo fala e certamente somatizamos muitas das essências mal resolvidas dessa nossa vida. O Marcos colocou aqui também, né? A maioria das doenças tem fundo emocional.
E o Aloysio complementou: mágoa é igual a má água que bebemos como veneno para atingir aqueles que nos feriu. Excelente, é isso mesmo, né? É verdade, né? A gente toma o veneno, mas quer que o outro morra, né, Igor? Igor não, é Aloysio, né? O Aloysio. Eu tô conhecendo esse pessoal, mas eu vejo eles nas suas lives. Então, ó, já tô amiguinha de vocês também, viu? Aloysio, então... É isso aí mesmo, né? A gente toma um veneno e a gente acha que quer que o outro morra, mas, gente, a mágoa é terrível, né? Vários tipos de câncer, a gente está no Outubro Rosa, né? E a gente tem aí várias pesquisas que indicam, né, que o câncer de mama, ele tem muito a ver com questões de mágoa, sentimental mesmo, porque é o nosso coração, né, que acaba envolvido nisso, é o nosso sentimento, a nossa autoestima, né? É difícil assim, sabe, gente? Eu acho você trabalhar isso de pronto, né? Você identificar esses males de pronto, porque as emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? Mas eu falo que tudo é um exercício, tudo é você criar um hábito, né? Tudo é você fazer isso durante um tempo para ele virar uma coisa automática na sua vida, né? E o Espiritismo abre essa janela para a gente, da importância da gente se autoconhecer, né? Eu falo sempre disso, bato nessa tecla, mas é porque eu acho tão importante a gente se conhecer, porque aí a gente vai percebendo as nossas reações, né? E a gente vai modificando, porque a gente só vai começar a se modificar quando a gente perceber em nós aquilo que está nos fazendo mal. A gente tem muita facilidade em apontar no outro, mas na gente a gente tem dificuldade, né? Porque isso causa medo, isso nos expõe a julgamentos, né? Então a gente tem muito receio de tudo isso, mas a gente buscar se conhecer é super importante. E o Divaldo, ele tem uma palestra que fala da autocura, né? E eu acho interessante que ele fala que a gente tem condição de reprogramar todo o nosso corpo para ele ser sadio, saudável, através desse hábito que a gente começa a adquirir. Por exemplo, dizem que se a gente faz a mesma coisa por 21 dias, né, Monique? Você fez o desafio lá dos 21 dias, né? E tem tudo a ver com isso. Se a gente faz uma coisa nessa quantidade de dias, acaba virando hábito. Então, você reprogramar, né? Reprogramando o seu pensamento, né? Então, às vezes a gente acorda, eu falo assim de mim bastante, né? Às vezes eu acordo de manhã, acordo meio esquisita, sabe, gente? Eu sei que são influenciações espirituais, são coisas minhas, são as minhas andanças aí no meu desdobramento noturno, né? Então, na minha vida, assim, eu sempre tive uma certa dificuldade de encarar as primeiras horas do dia, né? Depois eu fui vendo outras questões problemáticas assim que não convém aqui a gente falar, não vem ao caso agora. Mas enfim, então me conhecendo, né? Eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade de manhã. Então eu tenho que trabalhar essas questões em mim, trabalhar essa reprogramação, porque já virou uma crença para mim assim, de manhã eu não acordo muito legal. E eu tô naquela vibe assim de começar a reprogramar esse meu entendimento, né? Aí eu tô acordando mais cedo, tô fazendo meus exercícios mais cedo, tô tentando fazer outras atividades para reprogramar, falar uma série assim de palavras legais, bacanas, positivas, né? E a gente pensa que isso não tem importância, que isso é bobeira. Não é, gente. É a gente reprogramar nossa mente através de uma constância de pensamentos, de palavras assim que a gente repete com sentido, claro, né, de você ter um objetivo, e isso vai funcionando. É bem bacana essas coisinhas que a gente aprende assim. Nesse autoconhecimento você vai vendo o que é melhor para a Roseli, né? Cada um vai escolher aquilo que é melhor para si. E é muito legal. Né? O Espiritismo, ele abre a mente da gente para tudo isso, né? Ai, eu sou tão feliz de ser espírita, gente, vocês nem imaginam, viu? Ai, eu agradeço primeiro ao meu marido, que foi ele que me carregou lá para o centro espírita, né? Que eu fui atrás dele, porque ele não saía de lá, e eu queria saber o que tinha lá, né? Falei, só falta você comprar um colchonete para você ficar aí, dormir aí. Aí eu fui lá saber o que tinha nesse centro espírita. A mulher é possessiva, né? Eu mudei também, viu, gente? Mas, enfim, e eu sou muito agradecida, porque isso modificou muito a minha vida e modifica dia a dia. Para mim, é o alimento da alma que eu não posso mais, sou viciada em espiritismo, não fico mais sem. Muito bom.
Roseli, ó, Luísa, já dando spoiler do nosso convite aqui para o desafio de vocês. A Luísa, eu fiz esse convite hoje, e aí a Roseli já topou, né, Roseli? Estamos aí para pegar um horário da Roseli para a gente fazer o desafio dos 21 dias, que virou 91. E o Edu tá com o horário mais difícil nesse intervalo aí das 8 às 8h30, mas a gente vai fazer um esforcinho, né, Edu? Quem sabe um dia a gente consegue pegar o Edu também pro desafio. Eu não sei se você faz nos finais de semana, assim, né? A gente não sei se Podemos isso vai ser. fazer, a gente abre exceção, estamos fazendo de segunda a sexta, mas a gente abre uma exceção, viu, Edu? Mas ele pode fazer os desafios das 6h30 da manhã, das 7, que ele já tá no ponto, viu, gente? Esse aqui, ó, de manhã já tá no pique total. Pessoal que está aí nos acompanhando, acabamos de soltar aqui um desafio para Eduardo Nunes, para ele fazer o desafio dos 21 dias, escolher um horário que seja bom para ele. Roseli também está convocada, viu, Roseli? Escolha um livro do gosto de vocês, com frases, né, para vocês fazerem essa reflexão da manhã. Escolha um horário, mas a Roseli vai fazer antes comigo das 8 às 8h30, né, Roseli? Já estou suando, olha a psicomática aqui. Fica aí o convite, gente, ao vivo, 21 dias, tem que ser de domingo a domingo os 21 dias, tá? Então se preparem, tem que combinar direitinho esse horário, escolha um livro e faça os 21. Eu extrapolei os 21, porque Emmanuel, naquele livro Religião dos Espíritos, não dá para parar aquele livro nos 21, gente. Tem que continuar e a gente vai fazer os 91, que foi até um desafio que o Marcos lançou, que a gente tem que fazer os 91 dias, né? Marcos está aí, vou aproveitar para comentar, hein, Marcos? Mas vamos voltar aqui, gente, para a gente não fugir do foco da live. A Índia colocou aqui, ó, fui muitas vezes curada com a música. Olha que interessante. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso, Roseli, Edu? Olha, do poder da música. Você que gosta de música, você que gosta de arte, de escultura, de pintura, de qualquer tipo de arte, né, de manifestação artística, o Leon Denis fez um estudo tão detalhado, tão aprofundado a respeito do espiritismo e a arte, o nome do livro é esse mesmo, A Arte e o Espiritismo. Olha, é maravilhoso, e aí ele fala dos tons que se tem na música, como que eles reverberam no plano espiritual, como que eles recebem esse som no plano espiritual, e como a gente aqui ouvindo esse tom, né, essa vibração, os acordes que a gente recebe, como isso também vibra em nós, nas nossas partículas de matéria mesmo, e nos leva para um patamar diferenciado, ou para baixo ou para cima também, né? Então, a música tem uma influência muito grande sobre o nosso estado mental, nosso estado emocional e espiritual. Muito boa percepção que você teve com relação ao que a música faz com você, e focar isso no sentido terapêutico é maravilhoso. É maravilhoso. Você pode sair lá do buraco, né, daquele momento que você está muito ruim, e uma música pode te levar para os momentos mais felizes, para você começar a perceber a alegria na vida, como a vida é boa, como você tem amigos, como você tem muito a agradecer. É isso, a música faz isso conosco, tá? Para os dois lugares. Qual que é o nome do livro? Repete, por favor, Edu. Qual que é o nome do livro? É A Arte e o Espiritismo, do Leon Denis. Leon Denis. A Carol Oliveira vai começar a fazer um estudo a respeito desse livro também, né? Ela comentou essa semana, mas eu vou colocar aqui também nos comentários para o pessoal, A Arte e o Espiritismo do Leon Denis, para quem tem interesse em ler. A Angel já falou que vai ler sim, hein? A Valéria também trouxe o seguinte, a Valéria é dos Jovens de Arimateia, e ela tem uma voz maravilhosa, ela faz live, né, com evangelização para crianças no final de semana, quem tiver oportunidade, gente, para assistir, e ela colocou assim, ó, quando eu toco piano é como se eu recebesse um passe. Olha que maravilhoso, quem tem esse dom artístico, gente, de cantar e de tocar, né, eu não tenho esse dom ainda, e acho que não vai ser nessa encarnação. Só corrigindo aqui, é o espiritismo na arte, tá? Vou colocar aqui nos comentários. É o espiritismo na arte, né? Isso. Leon Denis, eu vou colocar aqui, pessoal.
Nossa, é lindo. Ele fala da inspiração de grandes escultores, né, como Michelangelo. Você vê as obras, né, que eles fizeram com riqueza de detalhes, aquele véu que eles utilizam, né, a obra esculpida, polida. Você vê que vem assim, parece não parece que aquilo é uma pedra, né? Era uma pedra aquilo, e você vê com tanta delicadeza o formato das mãos, a curva assim, e eles estavam todos muito inspirados, né, por espíritos superiores. Muito bacana. Tá faltando. Nós temos aí 15 minutinhos. Eu queria que vocês comentassem também a respeito dessa influência da nossa psique aqui também nos tratamentos, na cura, né? Quantos casos de doenças graves a gente vê, né, na área da medicina também, e que muitas vezes a gente percebe que não, né, quando a gente fala da ciência, a ciência não busca aí não consegue de alguma forma explicar como é que a gente surgiu determinada cura, né? Como é que a pessoa conseguiu se curar muitas vezes de uma doença grave, né? Como é que seria isso, Roseli e Edu? Eu entendo assim, sempre baseado naquilo que a gente aprende de doutrina espírita, né? Tudo tem um fundo na questão fluídica, né? Então, a partir do momento em que você luta contra uma doença que você adquiriu, alguma coisa assim, mais grave, que esteja afetando o seu corpo físico, que esteja talvez até te levando para uma situação assim de uma doença mais terminal, né? A gente está envolvida num fluido ali doente, um fluido negativo, um fluido intoxicado. Quando a gente começa a trabalhar isso, né, dentro da gente, a gente vai modificando internamente, né? Além da gente poder também modificar até os nossos órgãos doentes, né? Então, por exemplo, a gente pode também usar a ferramenta da prece, né? Porque existe essa conexão com a espiritualidade, com o alto, que vai nos fortalecer. A gente tem nosso anjo guardião, né? Então, todos eles vão estar ali para nos auxiliar nesse momento. Então, através do nosso próprio pensamento, desse auxílio, a gente vai modificando internamente esses fluidos que estão ali deteriorando determinados órgãos. A gente pode trabalhar sentimentos que estão diretamente ligados a esses órgãos, né? E isso tudo vai melhorando a gente. Aí a gente fala assim, mas muita gente tem esse tipo de fé, muda os seus fluidos, mas desencarna. Desencarna porque chegou a hora de desencarnar, mas isso não quer dizer, né, que a pessoa não tenha desencarnado bem, que ela não vai chegar na espiritualidade melhor, né? Então a gente tem que usar esses recursos mesmo para a gente modificar o nosso interior, né? A fé, movimentar essa fé que a gente tem, a alegria de viver, o agradecimento. Para mim, o agradecer, ele renova muito o nosso fluido, aquilo que está ao nosso entorno. Eu uso muito isso, o agradecer a tudo, né? Porque a tudo que a gente agradece, a gente recebe de uma forma diferente. Trazendo para um aspecto elucidativo agora, gente. Bastante elucidativo. Tem a questão fluídica, a Roseli fez uma síntese, né, de todos os aspectos. Então, tem a questão fluídica, de que um fluido bom, ele se sobrepõe sobre um fluido ruim, e aos poucos que nós vamos recebendo esse fluido bom, nós vamos retirando aquilo que é ruim, nós vamos nos abastecendo do que é bom. Isso é um processo de cura, o processo fluídico da cura, que nós, na Casa Espírita, temos por meio das vibrações à distância e dos passes magnético-espiritual, tá? Nós também temos a questão da gratidão, lembrando lá a passagem de Lucas 17, que está aqui. Não foram 10 os que foram limpos? Eu não sei se vocês se lembram da passagem que 10 leprosos foram até Jesus, né? Foram até Jesus. Sim. Pediram para que ele os curasse, e ele os curou. Só que apenas um voltou para agradecer, o outro aspecto que ela falou aqui, a gratidão. Aí ele fala que agora você recebeu a bênção do Espírito Santo, ou seja, você recebeu a cura, porque você entendeu o processo de que a gratidão pelo que a gente recebe todos os dias faz parte do nosso processo de cura. E o terceiro ponto importante, que fica lá em João 5, né, no versículo 14. Olha que já está curado,
não peques mais para que não te suceda com uma coisa pior. Ou seja, ele cura, nós conseguimos a cura por meio fluídico, pelo meio da gratidão, mas a gente não deve continuar insistindo naqueles comportamentos que ensejam as doenças, naqueles comportamentos mentais viciosos, de ordem de raiva, de mágoa, de angústia. Por quê? Porque senão elas retornam. Então, é um trabalho, né, inicialmente fluídico, de comportamento de gratidão e depois de comportamento na vida. A gente não reagir mais daquela forma que propicia, que facilita as doenças que nós tanto falamos aqui, né, Monique? E tem um ponto importante que você trouxe dessas curas de Jesus, que no final das curas, em todas elas, não foi só o dos 10 leprosos, mas o cego do Jericó, o paralítico, né, da piscina de Betesda, né? Betsaida. A mulher hemorrágica, né, que no final ele sempre fala, né, a tua fé te curou. Tua fé te curou. Então, se a gente não tiver essa fé, né, essa vontade de ser curado, não adianta em nada, né, esse poder de cura. Porque se a gente não estiver disposto a receber, por mais que ele mande essa energia, esse magnetismo, né, que Jesus tinha, essas pessoas não estavam preparadas para receber. É como se a gente criasse um bloqueio, né, em cima dessa cura. Então, é importante a gente ter essa consciência, essa fé, buscar realmente essa intenção de receber essa melhora, né, e essa cura. É interessante que eu trouxe também um trechinho aqui de André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, que ele traz o seguinte: quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instala no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e o reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, consegue circunscrever a difusão ao neoplasma benigno, que ainda respondem à influência orgânica dos tecidos adjacentes. O que ele quis dizer com tudo isso aqui, né? Que a partir do momento que eu me proponho a amar e amar ao próximo, isso tudo, de alguma forma, tem influência nessa doença e consegue, de alguma forma, auxiliar nesse sentido de cura. E quantas vezes a gente percebe pessoas que têm doenças como câncer, por exemplo, e que têm atitudes diferenciadas em relação a determinadas outras pessoas que têm a mesma doença, mas o comportamento, a fé, o pensamento positivo influencia de forma positiva para que esse câncer, né, obtenha aí a cura. E quantas pessoas têm câncer e ficam naquele pensamento negativo de que não vão conseguir, que não vão dar conta, e muitas vezes esse pensamento pode fazer diferença, né, nesse tratamento. A tua fé te curou, né? Essa é a principal mensagem nesse contexto que Jesus esclarece. Se a gente não crê, né, nisso tudo que nós estamos falando aqui, pode ser que seja um processo, e eu acredito muito, Monique, e todos que estão nos ouvindo agora, que a gente tem dificuldade de ter fé. A gente tem dificuldade, tá? Não é uma coisa tão simples assim. Eu falar assim, então só porque você está falando eu acredito em você. Não, a gente precisa sentir isso. Até mesmo por isso que nós somos espíritas, né? Que a gente fica ouvindo um monte de explicações para poder ter fé, para que a nossa fé seja forte. Para acreditar, né? Mas a melhor forma da gente desenvolver a fé é nós irmos testando com pequenas atitudes. Então você fala assim, olha, eu vou confiar um pouquinho, eu vou lá e vou confiar, hoje eu vou confiar, só por hoje, eu vou ter um pouquinho de fé hoje eu vou abrir a minha mente, eu não vou mais ficar criando obstáculo, questionamento, dúvida, eu vou crer que existe um mentor espiritual, existe Jesus, o poder dele é muito grande, ele consegue transformar a matéria, ele tem essa condição, e eu só preciso confiar nele, eu vou confiar nele hoje. E aí eu começo a receber pequenas doses daquilo que é o benefício da fé, seja por meio da cura, seja por meio da confiança nossa aumentando, seja por meio da nossa alegria aumentando aos poucos, a nossa felicidade é uma coisinha aqui, outra ali, e a gente vai, aí essa fé vai se fortalecendo. Da próxima vez eu já tenho mais facilidade de confiar, da próxima eu tenho mais facilidade, até quando a minha vida vira um ato de fé, de confiança. E aí é como o apóstolo Paulo
já revelou, né, lá no ato nas suas cartas, ele fala assim, já é o Cristo que vive em mim, eu já estou praticamente conectado com ele o tempo todo, olha que maravilha, né? Mas começa assim, com pequenas doses, pode ter certeza que... Outro vilão, né, Monique e pessoal, é a culpa, né? A gente falou da mágoa, mas o Eduardo falando, a culpa faz com que, às vezes, a gente não se ache merecedor de ter a cura, ou a gente se ache merecedor de ter a doença. Ah, eu mereço mesmo, então não tem um chicote, mas tem a doença para eu me martirizar, né? Então, a culpa, realmente, a gente traz de existências passadas, a gente não sabe exatamente de quê, mas alguma coisa ali gera culpa na gente, é um gatilho, alguma coisa, né? Então, a gente trabalhar também a culpa através do auto-perdão é importante, né? Então, é todo esse exercício que a gente faz, né? Da gente procurar entender que a gente está num aprendizado e que a nossa tendência nesse crescimento, sejamos espíritas ou não, né? A gente vai indo num progresso e a gente vai trabalhando para a gente ser melhor, né? Então, o que passou, o que a gente se equivocou, vamos ali restituir, vamos procurar corrigir nas oportunidades que vierem na vida, né? Mas vamos trabalhar daqui para frente entendendo que a gente está ainda num momento de falhar, num momento de se equivocar, mas que a gente está nessa busca de se melhorar e não ficar se culpando ou carregando culpas que a gente não tem, porque a culpa também é um vilão nessa nossa existência, a verdade é essa também, né? E o ponto importante, né, que a nossa amiga espírita trouxe aqui, né, sim, é o tratamento físico, que é o remédio, psicológico e espiritual, que é o tratamento das casas espíritas. Esse é o combo ideal. E tudo isso que a gente está falando aqui, desse apoio da fé, dessa vontade da espiritualidade a favor do tratamento aí na saúde, não dispensa esse tratamento físico, né, que é esse tratamento do remédio, tratamento, é importante a gente reforçar esse ponto, acho que foi providencial ela trazer aqui pra gente, beijo grande, amiga espírita, pelo comentário, foi ótimo. E o pessoal está trazendo aqui fazer meditação também, a Amélia trouxe aí pra gente para fazer meditação às 9 horas da noite, com ela na quarta-feira. Importantíssimo. Então, fica aí também o pessoal o convite, né, de alguma forma, naqueles momentos de pensamentos negativos, como é que a gente se centraliza, faz uma meditação, né? A Angel aí comentando que eu comecei a seguir vocês aí, ó, frequência espiritual, então o pessoal já se integrando, né, na nossa live. Melhor tratamento é a prevenção, disse Valéria. Silmara tá colocando aqui, ó, exato, Roseli. Então, dando um parabéns aí pro pessoal. Luiz também mandou palminhas, pessoal daí da Cura Integral, live maravilhosa, gratidão, Kleber, obrigada por estar aí com a gente, o Kleber também sempre nos acompanhando. Gente, e aí, vamos minutinhos finais aí para a gente finalizar, tem algum ponto que vocês gostariam de trazer aqui para a gente fechar a nossa live? Ai, gente, olha, vocês participem com a gente das nossas lives aos sábados, porque, olha, é um momento de saúde, né? Em vez da gente ficar vendo as notícias da televisão, esses programas que às vezes não agrega nada, vamos trazer para cá, vamos fazer a nossa salinha aqui, cada um com seu cafezinho, com a sua água, e a gente vai trazer coisas bacanas, vai falar de coisas boas, né? A gente procura fazer assim, começa trazendo um conceito, no meio a gente fala as coisinhas meio ruinzinhas que acontecem, e no final a gente traz uma solução, né, dentro, à luz do espiritismo, né, que é a doutrina que a gente abraçou, né, estejam com a gente todo sábado, que vai ser muito legal. Beijo, e aí, até sábado que vem. É um pouco do conhecimento aliado à prática, né, e a prática, se a gente tem provas e expiações, né, essas aflições do nosso dia a dia, quando a gente tem conhecimento e a gente consegue aplicar, né, Roseli, facilita muito, né? Verdade. Fala lá, Edu. Sem palavras para dizer a gratidão que eu sinto de ter essa oportunidade de falar sobre aquilo que a gente acredita, que nós estudamos porque isso nos faz bem, isso muda o mundo, e olha, é muito emocionante nós vemos quantas pessoas que participam que também acreditam nisso que nós acreditamos, reforça a nossa confiança, reforça de vocês, eu tenho certeza, e dá para nós uma perspectiva de um mundo diferente no futuro. Vamos continuar sempre assim, dando força um para o outro, motivando, não, vamos lá, faz o desafio, faz mesmo, porque quanto mais pessoas tiverem, quanto mais publicações como essas tiverem,
quem ganha é o mundo, né? Nós ganhamos, mas muitas pessoas que podem estar aí com dúvidas, com insegurança, também vão ter a oportunidade de ter esse conhecimento, depois fica lá no canal do YouTube, para quem quiser compartilhar. Isso é maravilhoso, gente. Eu fico muito emocionado mesmo de poder fazer parte de tudo isso, tá bom? Um grande beijo para todos e que possamos continuar essa nossa jornada aqui. Que assim seja. Eu queria terminar com uma frase aqui de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz. Eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos aqui para a gente fechar, que ela traz o seguinte, que a cura real somente ocorre do interior para o exterior, discerne para a sua forma transitória. Assim, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o próximo. Nesse sentido, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige o universo. Olha que maravilhoso. Então, assim, a partir do momento que nós temos esse nosso autoconhecimento, a Roseli falou muito de auto-perdão, né, de cura interior, é a partir daí que a gente consegue movimentar, mas não esquecendo sempre desse amor ao próximo, amor a Deus, né, de alguma forma tudo isso também nos auxilia a nos fortalecer e ter saúde. Um beijo grande, pessoal. A melhor forma da gente se afastar dos maus espíritos e das nossas más tendências é a gente se aliar aos bons espíritos e às boas tendências. E a caridade, sem dúvida alguma, é o canal direto e reto para isso. Exatamente. Gente, beijo grande. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Estaremos, se Deus permitir, né, próximo sábado, nesse mesmo bate-horário aqui no canal Luz da Alma. Compartilho aí com vocês nas redes sociais também qual será o tema da próxima live. Obrigada, Roseli e Edu, por estarem aqui sempre com a gente e aceitarem sempre o nosso convite aí de sábado. Quem gostou dessa live, gente, não esqueçam de compartilhar, compartilhem com os amigos, copiem o link, manda no WhatsApp. A Roseli e o Edu também postam lá no canal deles, né? Logo que termina aqui a live, a gente também compartilha no canal da Roseli e do Edu. Então, um beijo grande, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.